Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, estou aqui mais uma vez nessa manhã maravilhosa de sábado, gravando esse estudo para todos os nossos queridos amigos do Solar, os nossos confrades queridos do Solar, a quem eu sempre ressalto a constante saudade e a constante falta que a companhia de vocês me faz. Eu queria mais uma vez deixar claro das dificuldades que para mim particularmente ocorrem, que são as de fazer o estudo sempre feito nos moldes presenciais, naquele nosso salão abençoado, onde às terças-feiras, às quintas-feiras, aos sábados, nós temos tido a oportunidade de participar da seara espírita, ajudando Jesus a jogar as sementes do seu evangelho no nosso mundo. E como explicadores do evangelho, confesso para vocês que continuo tendo muitas dificuldades em reunir inspiração e, ao mesmo tempo, condições de fazer uma palestra nos moldes que o ambiente puro e cristalino da nossa casa de oração, estudo e trabalho nos proporciona. Portanto, eu peço desculpas aos irmãos caso essas dificuldades se manifestem de maneira ainda mais contundente. De qualquer maneira, segue o esforço, feito com muito carinho, com muito amor, para compartilhar com os irmãos e com as irmãs essas pérolas divinas e sagradas que jorram dos ensinos do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livrai-nos de todo mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre. Que assim seja. E com esta rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos de sábado à tarde, rogando aos nossos amigos espirituais que ampare a todos aqueles que nos veem e nos ouvem, levando até os seus lares as bênçãos da misericórdia de Jesus. Que assim seja. Meus irmãos, apesar das dificuldades como eu narrei, nós temos uma alegria muito profunda de podermos estar aqui dando sequência aos nossos estudos do Solar. E hoje nós temos para as nossas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, item 18. O capítulo 8º é um dos capítulos mais belos aqui que foram reunidos por Kardec e traz o Evangelho do evangelista Mateus e do evangelista Marcos os seguintes ensinos de Jesus. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham as minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar,
abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Meus irmãos, eu fiz questão de fazer a leitura do ensino de Jesus relatado por Mateus e Marcos para lembrar a todos da importância da evangelização infantil dos nossos filhos. Eu confesso para vocês que não fossem as aulas de evangelho, se não fossem os cultos no lar, que desde muito criança eu me ambientei, me acostumei a participar em face dos cuidados e dos zelos dos meus paizinhos queridos, nós precisamos nos atentar com relação a importância do culto do evangelho no lar e da escola de evangelização infantil para os nossos filhos. E é um trabalho que a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso não se descurou, não se descuidou ao longo dos anos. E, em razão disso, considerando que provavelmente esses tempos de afastamento, ainda que mais leve, mas que ainda perdurarão por algum tempo, as escolas de Evangelho Irmã Cipriana, através de seu responsável, Lucas, possivelmente nos proporcionarão para os nossos filhos a possibilidade do estudo das lições de Jesus, também no modelo virtual, para que nós possamos estudá-las com os nossos filhos amados. De modo que eu tenho certeza que o Lucas já está preparando as próximas aulas com auxílio dos professores e das professoras das escolas de evangelho, a fim de que nós possamos desfrutar, junto com os nossos filhos, aquelas abençoadas lições. Meus irmãos, o item 18, que é objeto específico do nosso estudo dessa tarde, nós vamos encontrar aqui uma passagem lindíssima, abençoada, uma lição lindíssima e abençoada que nos foi trazida por ninguém mais, ninguém menos do que João Evangelista, numa mensagem proferida na cidade de Paris, no ano de 1863. Vejam a beleza dessa mensagem, eu passo agora a ler para os irmãos. Deixai que venham a minhas criancinhas. Disse o Cristo, deixai que venham a minhas criancinhas, profundas em suas simplicidades. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem, com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, sim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo que, a seu turno, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol
no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Interessante que o apóstolo, em sua mensagem, ao final dela, apresenta Allan Kardec exatamente, né, na condição daquele que secundou os trabalhos do Cristo na implementação da Boa Nova de Jesus aqui na Terra, né? Então, é muito bonito a gente constatar essa manifestação aqui do evangelista João. E lembrando de João, meus irmãos, nós verificamos que ele tem algumas passagens aqui no nosso mundo que mostra o empenho do apóstolo, o carinho do apóstolo com o nosso planeta e com a obra do Cristo. Nós sabemos pelas informações da espiritualidade maior que João Evangelista veio aqui na Terra num momento difícil da humanidade, na Idade Média, e na figura de Francisco, dos pobrezinhos, dos animais, o nosso inesquecível Francisco de Assis, ele relembra à humanidade os ensinamentos puros e cristalinos de Jesus, quando o Mestre aqui esteve entre nós. E foi profunda a influência de Francisco de Assis na religião, na igreja, na própria Igreja Católica, né? E sabemos na sua história que a sua bondade era tão grande, a sua identificação com Cristo era tamanha, que ele, vendo a igreja se distanciar desses princípios que deveriam ser a sua base, ele adverte em pessoa, o próprio Papa do seu tempo, sobre a necessidade do culto à humildade, à simplicidade e ao amor que Jesus nos ensinou, acima de quaisquer outras situações. Então, João Evangelista está sempre conosco. Ele que ficou ao lado de Maria, a pedido de Jesus, e morreu velhinho, não tendo sido o único discípulo que não foi martirizado por nós, criaturas ignorantes e necessitadas, cumpriu uma missão belíssima de acompanhar a Maria Santíssima até o final dos seus dias na cidade de Éfeso. E o apóstolo João, um dia, se manifestou num momento muito importante da humanidade. E esse momento ele é retratado no livro de Eurípides Barçanufo, quando nós verificaremos que João Evangelista, através de um camponês de nome Aristides, uma criatura muito simples, analfabeta, numa fazenda chamada Fazenda Santa Maria, nos arredores da cidade de Sacramento, aqui no interior de Minas Gerais, mais propriamente no Triângulo Mineiro, o apóstolo da caridade, o apóstolo João, né, autor de uma parte fundamental do Evangelho de Jesus, né, que foi o livro do Apocalipse, onde ele mostra de maneira retumbante a vitória final do Cristo sobre o mal que um dia aconteceria na humanidade. Nós vamos encontrar o inesquecível ensinamento de João Evangelista sobre o sermão das bem-aventuranças, através de um simples camponês, para um Eurípides Barçanufo que se tornaria um apóstolo do bem de Jesus aqui na Terra nos anos de 1800, ou seja, por volta do século XIX. Nós vamos então encontrar Eurípides Barçanufo, que é um personagem que todos os espíritas precisam conhecer de perto. Existe uma obra que retrata a sua vida, da Corina Novellino, chamada Eurípides, um homem e uma missão. E nessa obra nós vamos ver a importância desse apóstolo de Jesus que esteve aqui para
preparar os caminhos de um apóstolo abençoado, Francisco Cândido Xavier, que viria daí a algum tempo dar sequência à obra de Kardec nas terras de Minas Gerais e daqui de Minas Gerais para todo o mundo. Eurípides, então, desejoso de conhecer, de esclarecer algumas dúvidas que ele possuía a respeito do Sermão da Montanha, houve uma lição inesquecível em francês, proferida pelo médium Aristides, e a partir dali, tendo as suas dúvidas esclarecidas e maravilhado com o ensinamento que ele recebera diretamente do apóstolo João Evangelista, ele se torna, então, um trabalhador infatigável das lides espiritistas cristãs nas terras do Triângulo Mineiro. E, posteriormente, numa outra comunicação, o mesmo espírita, no mesmo centro espírita, nós vamos encontrar Vicente de Paulo, dizendo que era ele, Vicente de Paulo, o seu guia espiritual, e que ele tinha e proporcionou-lhe diversas revelações a respeito da sua curta, mas luminosa missão aqui na Terra, que era exatamente da implantação da doutrina espírita de maneira definitiva e nos moldes do cristianismo puro e cristalino de Jesus, quando então o nosso querido Eurípides Barçanufo se torna e se declara e se transforma em um espírita, um trabalhador espírita, seara espírita, cura sua própria mãe de um processo obsessivo grave que ela carregava já há muitos anos e inicia as suas pregações na periferia da cidade de Sacramento. Funda o seu próprio centro espírita, chamado Grupo Espírita Esperança Caridade, onde prega, esclarece e auxilia os irmãos e a humanidade, inclusive curando os doentes e necessitados com auxílio direto de outro guia espiritual que ele possuía, que era o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Cria uma farmácia, atende gratuitamente centenas de pessoas e, por perseguição da Igreja Católica do seu tempo, acaba sendo expulso do colégio o Liceu Sacramentano, onde ele proferia suas aulas para poder sobreviver, para poder ganhar o seu pão para o alimento dele e de sua família. Mas ele não se incomodou. 2 anos depois, preocupado com as crianças pobres de Sacramento e da periferia de Sacramento, ele cria sua própria escola, a qual dá o nome de Colégio Allan Kardec, que se tornou uma exemplar instituição de ensino para as criaturas pobrezinhas, para as crianças pobrezinhas, sobretudo, da cidade de Sacramento e região. Perseguido pela igreja, foi acusado de exercício ilegal da medicina. Mas tamanha era sua bondade e seus bons exemplos, que as ações foram todas arquivadas pelo judiciário, pelos juízes, que o conheciam como uma criatura bondosa e iluminada. Em 1918, propaga-se no Brasil a gripe espanhola, que ceifou milhares e milhares de vidas. E Eurípides, que dia e noite estava sempre ao lado dos doentes, lhes amparando e lhes auxiliando em suas necessidades. Ele então adquire a doença, a gripe espanhola, e nos deixa a terra após uma vida curta, de apenas 38 anos de idade, mas absolutamente luminosa, preparando o caminho no Triângulo Mineiro e região para a vinda do continuador de Allan Kardec, o nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. A missão de Eurípides, meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, não é uma digressão do estudo que estamos a tratar aqui nessa tarde. Em verdade, quando Jesus fala de pureza de coração, como nós vimos aqui na lição do Evangelho que lemos,
na mensagem do próprio João Evangelista, Jesus chamava para si a infância intelectual, a infância intelectual das criaturas maiores, das criaturas humanas, pedindo que elas se assemelhassem aos pequeninos no que os pequeninos nos demonstram, na sua pureza e na sua bondade infantil. Jesus chamava para si as almas que gravitam nas regiões inferiores. Jesus mudou o tratamento às criaturas más do mundo, acolhendo-as em seu coração na condição de criaturas doentes. Jesus mostrou à humanidade que aqueles que afrontam as suas leis, ou as leis de Deus, são muito mais equivocados, estão muito mais confundidos do que propriamente maus. São criaturas que precisam, são irmãos e irmãs que precisam mais do que nunca de seu auxílio, de seu esclarecimento, que precisam vir por aqueles que já compreenderam o ensinamento de Jesus, mas que já sentiram esses ensinamentos e que podem perfeitamente auxiliar outros irmãos para que eles saiam da sua incompreensão passageira e acordem para as verdades do Evangelho iluminado do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus desejava que as criaturas humanas fossem até ele com confiança, como um dia foram os pequeninos narrados, né, pelos evangelistas Mateus e depois pelo evangelista Marcos. Ele desejava que todos nós o procurássemos com os corações definitivamente abertos para encontrar nele a salvação que nós precisamos para as nossas vidas ainda tão identificadas com o erro e com os equívocos. João, na realidade, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, nos mostra que são chegados os tempos para que nós conheçamos a verdade. São chegados os tempos para que nós conheçamos os sentidos exatos das parábolas que o Cristo quis nos mostrar, no sentido de que nós nos libertássemos finalmente tanto do proselitismo quanto do fanatismo e da cegueira espiritual, em que a humanidade se mergulhou por tantos e tantos séculos. Meus irmãos, Jesus nunca nos abandonou à nossa própria sorte. Por isso, nós jamais poderemos desanimar, por isso, nós jamais poderemos desesperar e muito menos perder a nossa própria fé. De tempos em tempos, ele nos envia os seus queridos e amados companheiros de lutas na transformação do nosso planeta, para que essas entidades luminares, esses seres quase perfeitos, que o auxiliam até hoje nesse desiderato, possam reacender em nós a chama da nossa fé. E nós aqui lembramos então o nosso querido Eurípides Bassanufo, razão pela qual contamos uma pequena parte da sua vida aqui entre nós, e lembramos os grandes lidadores da doutrina espírita, como Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier. Jesus, meus irmãos, o nosso mestre amado, ele espera que nós confiemos em seu evangelho. Como nos fala aqui João, ele é o facho de luz que ilumina as trevas, a claridade da manhã que toca despertar. E é tão lindo fazermos essa comparação descrita pelo evangelista abençoado do Cristo, com esse dia maravilhoso que estamos aqui a viver nesta manhã. Essa natureza linda, esse céu azul que nos chama para uma reflexão mais efetiva a respeito do nosso papel aqui na Terra. Essa natureza que nos alegra os corações, mesmo nos dias mais tristes, em que mesmo não tendo condições de compreender a beleza desse chamamento, eu estou aqui exatamente a olhar para o céu, que vislumbro da minha janela, nós recebemos a sua influência benéfica, seja pela luz do sol,
seja pelo ar límpido da manhã, seja pelo contraste abençoado do verde das árvores e das plantas com o céu anil que estamos aqui a enxergar, os pássaros que cantam, como se fosse uma orquestra em um ambiente todo preparado pelo Cristo para fazer esse chamamento a nós, criaturas ainda tristes e amarguradas em razão das nossas próprias quedas, por força dos nossos próprios fracassos e defeitos. Jesus então está a nos mostrar que existe sim esperança e que essa esperança está dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas, desde que nós desejemos enxergá-la, compreendê-la, senti-la. Conforme, meus queridos irmãos e irmãs, nos ensina o próprio João Evangelista, já ao final da sua vida, depois dos 90 anos de idade, ao escrever o seu livro Visões e Revelações Apocalípticas na ilha de Patmos, como eu disse, ao final da sua vida, ele nos demonstra ali com uma visão profética e muito mais do que otimista a respeito do nosso futuro, do futuro da humanidade, nos mostrando que ao final de tudo, Jesus venceria o mal. Jesus finalmente venceria a maldade com a nossa ajuda. Nós seremos os protagonistas junto com Cristo dessa transformação. O Apocalipse, que significa revelação, mostra exatamente a capacidade que nós vamos ter de revelar o nosso lado bom. Aquele lado que já compreendeu a ascendência do Cristo em nossas vidas. Aquele lado que, mesmo convivendo com os nossos desatinos e tropeços, nos puxa para frente. Nos mostra que não podemos desanimar, de que não podemos sossobrar diante dos nossos fracassos, que eles são sim pedras de tropeço, mas que precisam ser entendidos como o grande trabalho que precisamos realizar em nossas próprias vidas, que é o trabalho da reforma íntima, que é a grande revolução que o Evangelho de Jesus propõe para a criatura humana. E essa grande revolução precisa ser feita dentro de nós mesmos, de cada um de nós, criaturas eleitas pelo Cristo como seus irmãos queridos e amados. É chegada a hora, meus irmãos, minhas irmãs, das grandes transformações na Terra. E nós temos que nos esforçarmos para sermos, como eu disse, os auxiliares diretos do Cristo nesse processo de transição. Precisamos ser os coautores dessa transição, se ainda desejarmos viver nesse orbe abençoado e maravilhoso nas próximas encarnações, porque seremos herdeiros então de um mundo em que nós construímos já um pouco melhor, um pouco mais evoluído, transformado, finalmente redimido. É preciso que nos esforcemos para que os nossos corações se tornem puros como as crianças narradas pelos evangelistas Mateus e Marcos. O Evangelho de Jesus tem definitivamente que significar para nós essa transformação. Porque senão, meus irmãos, Jesus Cristo, o nosso Mestre amado, terá que continuar esperando por nós. Continuará chorando por nós. E essa frase com a qual eu finalizo o meu estudo foi, na verdade, vivenciada pelo próprio Eurípides Barçanufo, personagem que nós trouxemos hoje para a ilustração do nosso estudo dessa tarde. E no livro A Vida Escreve, nós vamos encontrar, no último capítulo desse livro, uma lição linda, protagonizada por esse apóstolo abençoado de Jesus, numa página cujo nome é Visão de Eurípides. E eu termino meu estudo dessa tarde
trazendo para os irmãos e irmãs queridos da nossa fraternidade espírita Paulo de Tarso uma experiência única vivenciada por Eurípides Barçanufo. A visão de Eurípides. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico em admirável desdobramento, quando certa feita à noite viu a si próprio em prodigiosa volitação, embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava uma forma mais leve, respirando num oceano de ar que era mais leve ainda. Viajou, à maneira de um pássaro teleguiado, até que se reconheceu em uma campina verdejante. Reparava na formosa paisagem quando, não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por uma doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou de seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banharam-lhe o rosto quando adquiriu coragem e ergueu os olhos, humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas que até hoje, na terra, lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve, abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Meus irmãos, que página bela. Que Jesus nos abençoe. E nós passamos agora a palavra ao meu querido e estimado sobrinho André Luiz, para que ele dê sequência aos nossos estudos dessa tarde. Que Jesus abençoe a vida e os corações de todos vocês.
Fiquem com Deus.